Olá, sejam todos bem-vindos a mais essa aula de Química. Meu nome é professora Carla e hoje a nossa aula é sobre estequiometria. Então eu sei que quando vocês escutam aí esse termo, ficam todos desesperados aí, bate um coração acelerado quando vem uma questão ali, mas fiquem calmos, fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. Já podem acionar aí a sua Nazaré pensativa, que hoje a gente vai o quê? Vai entender tudo sobre cálculos estequiométricos. Gente, fica a dica porque cai muito lá no Enem, esse tipo de matéria. Então, bora lá, bora começar mais tranquilo. Vamos começar com as leis ponderais. Então, a gente tem a lei da conservação das massas ou lei de Lavoisier, que fala que em um sistema fechado, a soma das massas dos reagentes deve ser numericamente igual à soma das massas dos produtos, ou seja, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então aqui ó, a gente tem um exemplo. Então a gente vai ter aqui uma reação entre o metano e o oxigênio, formando quem? O gás carbônico e a água. Então aqui nos reagentes, a massa do metano vai ser igual a 4 gramas e a massa do oxigênio vai ser igual a 16. Então a gente soma essas duas massas e vai ser igual a 20 gramas. Aqui na parte dos produtos, a gente vai ter o gás carbônico com 11 gramas e a água com 9 gramas. A gente soma essas duas massas e vai ser igual a 20 gramas. Então, a gente consegue entender que nessa reação química, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. E aí a nossa próxima lei é a lei de Proust, ou a lei das proporções definidas, que fala que, independente da procedência de uma substância composta, esta é sempre formada pelos mesmos elementos químicos, em uma mesma proporção e massa, ou seja, a água sempre vai ser formada por hidrogênio e oxigênio, e a proporção das massas também vão ser sempre o quê? Vão ser sempre iguais, na questão da sua proporção. Então, a gente tem aqui o experimento, da água sendo decomposta em hidrogênio e oxigênio. Então, no experimento 1, a gente tem o quê? Uma massa de 36 gramas ali de água, decompondo em 4 gramas de hidrogênio e 32 gramas de oxigênio. A mesma coisa aqui, ó, a gente tem o experimento 2, a gente vai ter uma massa de 18 gramas de H2O, 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio. E no experimento 3, a gente vai ter 9 gramas de H2O, 1 grama de H2 e 1 grama de O2, ou seja, a proporção sempre vai ser de 9 para 1 para 8. Então, ó, qualquer que seja um método de obtenção de uma substância, ela vai ser sempre formada pelos mesmos elementos químicos combinados numa mesma proporção. Então, essa é a lei das proporções definidas. A próxima parte que a gente vai ver é em relação à composição centesimal. Então, a composição centesimal vai ser o quê? Vai ser a porcentagem em massa dos elementos formadores de uma substância. Então, aqui a gente vai ter uma experiência, a gente vai reagir o carbono com o hidrogênio, formando o metano. Então, ali na primeira experiência, a gente vai ter uma massa de 12 gramas de carbono, 4 gramas de hidrogênio, formando o quê? 16 gramas de metano. E aí, na segunda experiência, a gente quer o quê? A gente quer encontrar a massa aqui do carbono e a massa aqui do hidrogênio, que é formado o quê? Ali em 100 gramas de metano. Então, para a gente conseguir encontrar esses valores, a gente vai fazer o quê? A gente vai montar aqui uma tabelinha para nos auxiliar na hora da resolução. Então, a gente coloca 12 sobre x, que é o valor que a gente quer encontrar, que é a massa do carbono, 4 sobre y, aqui a massa do metano, dessa primeira experiência que é 16, e 100 gramas, que é a massa aqui da segunda experiência. Então, feito isso, a gente vai encontrar primeiro o quê? A massa do carbono. Então, a gente vai utilizar o 12 sobre x e o 16 sobre 100. Então, a gente vai fazer aqui o quê?
A gente vai fazer a regrinha de 3, né? Então, 16 vezes x vai ser igual a 12 vezes 100. Então, a gente vai ter ali x igual a 1.200 dividido por 16. E aí, a massa de carbono, né, a porcentagem centesimal de carbono vai ser 75%. Agora, a gente vai fazer esse mesmo procedimento ali para encontrar o valor de y. Então, a gente coloca lá 4 sobre y e 16 sobre 100. A gente faz ali a regrinha de 3, vai dar 16 vezes x é igual a 4 vezes 100. A gente vai ter ali 400 dividido por 16, né, dando ali uma porcentagem centesimal, uma composição centesimal de y igual a 25%. Então, a gente sabe que o quê? Nessa fórmula, a gente vai ter 75% de carbono e 25% de hidrogênio. Então, isso vai indicar que ali em 100 gramas de metano, a gente vai ter 75 gramas de carbono e 25 gramas de hidrogênio. Então, a gente conseguiu aí encontrar, né, o valor de x, que era o carbono, e o valor de y, que era o hidrogênio, através da composição centesimal. Agora a gente vai aprender a calcular a fórmula mínima. Então, a fórmula mínima, ela vai indicar os elementos químicos que constituem a substância e as proporções em número de átomos, né? Então, esse número de átomo, ele vai ser expresso em números inteiros e os menores possíveis. Então, aqui no nosso exemplo, a gente tem a glicose. A fórmula molecular da glicose é C6, né? Então, são 6 átomos de carbono, H12 e O6. Então, essa daqui é a fórmula molecular. Mas a gente quer saber o quê? A fórmula mínima. Então, a fórmula mínima, a gente vai dividir todos esses valores, né, por 6. Então, 6 dividido por 6 é igual a 1, 12 dividido por 6 é igual a 2 e 6 dividido por 6 é igual a 1. Então, a gente encontrou aqui a fórmula mínima. Então, nessa fórmula mínima, a gente entende que tem um átomo de carbono, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, vamos fazer aqui um exercício para vocês entenderem, para fixarem nessa questão da fórmula mínima. Então, aqui o exercício fala: uma substância pura foi analisada em um laboratório e foram obtidos os seguintes resultados. O teor de hidrogênio é igual a 0,4 gramas, o teor de carbono é igual a 2,4 gramas e o teor de oxigênio é igual a 3,2 gramas de oxigênio. A massa molar é igual a 90 gramas por mol e a fórmula mínima, que é o que a gente quer encontrar, dessa substância é HLCmON. Então, a gente precisa encontrar aqui o valor de L, o valor de M e o valor de N. E depois a gente precisa o quê? Escrever a fórmula molecular da substância. Então, aqui ele deu os dados, né? A massa do hidrogênio, que é igual a 1, a massa do carbono, que é igual a 12, e a massa do oxigênio, que é igual a 16. Então, vamos começar o quê? Fazendo aqui a gente vai descobrir a quantidade de mols que cada um desses vão ter. Então, o hidrogênio, a gente vai pegar 0,4, que é esse valor que a gente tem, e vai dividir pela massa de hidrogênio. Então, a massa de hidrogênio é igual a 1. Vai dar 0,4 mols, a gente vai dividir por 0,2 e aí a gente descobre que o hidrogênio ele vai ter o quê? Vai ter 2 mols. A gente vai fazer o mesmo com o carbono, então a massa do carbono aqui é 2,4 gramas. A gente vai dividir pela massa atômica, que é igual a 12. A gente vai ter aqui 0,2 mols dividido por 0,2. E aí a gente descobriu aqui que o carbono vai ter 1 mol. Agora vamos fazer aqui para o oxigênio. Então, a massa dele é 3,2. Aqui a massa atômica dele é 16, né? Então a gente vai dividir e vai encontrar aqui 0,2 mols. Dividimos por 0,2 e chegamos à conclusão que o oxigênio vai ter 1 mol. Então, a fórmula mínima, né, dessa nossa molécula é H2C1O1. Então, 2 mols de hidrogênio, 1 mol de carbono e 1 mol de oxigênio.
Agora a gente precisa encontrar quem? A fórmula molecular. Então, a gente encontrou a fórmula mínima, agora a gente vai encontrar a fórmula molecular. A gente precisa encontrar aqui o N, né, que vai ser o valor, né, o índice que a gente vai multiplicar para encontrar a fórmula molecular. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai usar essa fórmula, que é N, que vamos usar aqui a massa molar, dividido pela massa da fórmula mínima. Então, a gente precisa calcular a massa da fórmula mínima. Então, a gente sabe que o H2, né, a massa dele é 1 vezes 2 mols, né, que a gente encontrou ali anteriormente. Aí, a gente vai ter o carbono, também, que vai ter aqui um índice 1. Então, a gente vai usar 12, que é o que? A massa atômica do carbono, vezes 1. E 16, que é a massa atômica aqui do oxigênio, vezes 1, que é o valor aqui do índice que ele tem. Então, a gente vai multiplicar e vai somar e vamos encontrar aqui a massa da fórmula mínima, que é igual a 30. Então, a gente vai colocar aqui, né, 30 dividindo por 90, que é a massa molar que está aqui no enunciado da nossa questão. Então, 90 dividido por 30 vai ser igual a 3. Então, a gente vai aqui, ó, na fórmula molecular, a gente descobriu qual que é o valor de N, e aí a gente vai multiplicar pelos índices de cada um desses átomos, e aí a gente vai encontrar a fórmula molecular. Então, aqui, ó, 3 vezes 2 é igual a 6, então a gente vai ter hidrogênio 6. 3 vezes 1, a gente vai ter carbono com 3 átomos, e o oxigênio, né, 3 vezes 1 vai ser igual a O3. Então, a nossa fórmula molecular vai ser igual a H6C3O3. Muito bem. Agora, vamos entrar, né, agora na parte dos cálculos estequiométricos. Então, uma das aplicações, né, diretas das leis das reações químicas é o cálculo estequiométrico. Então, o cálculo estequiométrico, ele vai fazer o quê? Ele vai possibilitar que a gente possa prever a quantidade de reagentes e produtos que vão participar dessa reação. Então, aqui, ó, a gente tem uma reação de N2, somando ali com 3 mols de H2, formando 2NH3. Então, ele vai ter sempre o quê? Uma proporção definida. Vamos entender como isso funciona. Então, ali N2 mais 3H2 mais 2NH3, a gente vai encontrar o valor de mol, o número de moléculas, o número da massa e o volume, ali segundo a CNTP. Então, vamos começar aqui sobre a questão da lei de mols. Então, o nitrogênio, ele vai ter 1 mol. Então, a gente sabe que o número de mols é o quê? É o coeficiente que fica na frente aqui do átomo. Então, o nitrogênio, como não tem nenhum número, a gente subentende que ele vai ter o quê? Vai ter 1 mol. O H2, né, então vai ter o quê? 3 mols. E o NH3 vai ter o quê? 2 mols. Então, primeiro a gente tem que descobrir a quantidade de mols, né, que cada um dos átomos aqui dessa reação, eles possuem. Depois a gente vai descobrir o número de moléculas, né? Então, o número de moléculas, ela sempre vai ser igual a 6 vezes 10 a 23. Então, aqui, como é um único mol, então o número de moléculas é igual a 6 vezes 10 a 23. No caso do hidrogênio, a gente vai ter o quê? 3 mols. Então, a gente tem que multiplicar, né? 6 vezes 10 a 23 vezes 3, que vai dar 18 vezes 10 a 23. A mesma coisa acontece aqui com o NH3. Então, a gente vai fazer 2 vezes 6 vezes 10 a 23, que vai dar 12 vezes 10 a 23. Então, esse é o valor de moléculas. Agora, a gente vai calcular aqui o valor das massas. O nitrogênio tem massa atômica de 14, ele vai ter o quê? 2 átomos de nitrogênio, então a gente tem uma massa de 28 gramas. O hidrogênio, a massa atômica dele é de 1, então vezes 2, né, 2 átomos de hidrogênio, 2 vezes a quantidade de mol vai ser 6. Então aqui o hidrogênio vai ter uma massa de 6 gramas e o NH3, né, o nitrogênio tem 14 e o hidrogênio tem 3. Então aqui 3 mais 14 vezes 2 vai ser igual a 34. O volume, né, segundo as normas, né, de temperatura e padrão, a gente vai ter o valor de 22,4. Então, aqui a gente tem 3 mols, multiplicamos, né, por 22,4 e o volume
do H2 é igual a 67,2 e o volume do NH3, né, a gente multiplica por 2, que é a quantidade de mols que ele possui, vai dar 44,8. Então, basicamente, para a maioria dos exercícios, a gente vai aplicar essa questão das relações molares, né? Então, cada exercício vai pedir ou o número de moléculas, ou o número de mol, ou a massa, ou o volume. Então, a gente tem que ter em mente essa questão das relações molares. Então, para resolver ali um cálculo estequiométrico, a gente tem ali umas dicas, né, para ajudar na resolução perfeita. Então, primeiro a gente tem que compreender e organizar as informações. Então, o primeiro passo sempre vai ser o quê? Vai ser escrever a equação química devidamente balanceada. Então, a gente escreve a equação química e depois a gente vai balancear essa equação. O segundo passo vai ser o quê? Vai verificar a proporção em quantidade de matérias, né, em quantidade de mols entre os participantes dessa reação química, de acordo com os coeficientes estequiométricos, obtidos ali pelo balanceamento da equação. Então, isso daí é o passo 2. O passo 3 vai ser: adapte a quantidade de matérias com as grandezas químicas usadas no enunciado. Então, cada enunciado ele vai estar o quê? Ele vai estar dando ali a direção do que ele quer que a gente encontre, se é a massa, se é o volume ou se é o número de moléculas, né? E aí, depois que a gente fez isso, né, o passo 4 é estabelecer uma relação entre os dados do enunciado, fazer ali os cálculos, né, e a gente vai encontrar o valor ali da nossa questão. Então, vamos ensaiar aqui, vamos treinar como que é feito, né, a questão dos cálculos estequiométricos. Então, ele quer que a gente ache a relação entre massa e massa. Aqui no exemplo, a gente tem a pergunta, né, falando qual é a massa de água em gramas. Então, sempre prestem bastante atenção, né, nos valores que eles dão. Então, eles querem em gramas, produzidos a partir de 8 gramas de gás hidrogênio, reagindo em quantidade suficiente com o gás oxigênio. Então, o primeiro passo é o quê? A gente vai escrever essa equação. Então, aqui, H2 mais O2 é igual a H2O. Então, essa é a reação aí desse cálculo que a gente quer encontrar. O segundo passo vai ser o equilíbrio, a gente vai balancear essa equação. Então, aqui, ó, a gente vai precisar colocar o coeficiente 2, né? Átomos de H2O mais O2, que vai ser igual a 2H2O. Então, a gente vai fazer o balanceamento dessa equação. E aí, partimos para o terceiro passo, que vai fazer o quê? Vai ser feito a regrinha de 3, de acordo com aquilo que a gente deseja encontrar. Então, a gente vai ter o quê? 2 mols de hidrogênio, né, segundo aqui o balanceamento que a gente fez, e 2 mols de H2O. Então, a gente quer encontrar o quê? A gente quer encontrar a massa da água, né, a partir de 8 gramas. Então, primeiro a gente vai achar aqui a massa atômica do hidrogênio. Então, a massa do hidrogênio é igual a 1 vezes 2, vai dar 2 vezes 2 mols, vai dar 4 gramas. Então, essa daqui é a massa do hidrogênio. A gente precisa encontrar aqui a massa do H2O. Então, a gente tem 2 mais 16 vezes 2 vai dar 36. Agora, a gente vai colocar aqui a massa de 8 gramas, que é a massa do gás hidrogênio, e o X aqui, que é o valor que a gente quer encontrar de H2O. Então, o X vai ser igual a 72 gramas de água. Fizemos ali, né, a regrinha de 3 e o valor ali vai ser igual a 72 gramas de água. Então, isso daí é quando é a relação massa-massa. Agora, a gente vai fazer a relação de massa e molécula. Então, na reação da síntese da água, quantas moléculas de água são produzidas a partir do quê? De 16 gramas do gás oxigênio. Então, vamos escrever a equação. H2 mais O2 é igual a H2O. A gente vai equilibrar essa equação, né? Então, a gente vai ter 2H2 mais O2 igual a 2H2O. A gente vai converter ali as unidades. Então, a gente tem o quê? A gente tem 1 mol de O2 para 2 mols de H2O. Encontramos ali a massa, né, do oxigênio. Então, o oxigênio, a massa dele é 16 vezes 2, vai dar 32 gramas de O2. E aqui a gente coloca aquele número de moléculas. Então, vai ser 2 vezes 10 a 23 moléculas. Então, aqui, ó, é o valor
da molécula de água, que são produzidas a partir de 16 gramas do gás oxigênio. Então, a gente coloca aqui as 16 gramas e o X, que é o valor que a gente quer encontrar. A gente faz ali a regrinha de 3 e o valor encontrado vai ser X igual a 6 vezes 10, 23 moléculas de água. Viu como é bem tranquilo, é bem fácil? Então, se a gente seguir esses passos, né, a gente consegue resolver ali a maioria dos cálculos, né, relacionados à estequiometria. Vamos ver agora aqui mais um exemplo de massa e volume. Então, aqui o exemplo fala qual é a massa da amônia produzido na CNTP por 12 gramas de H2O, que vai reagir com N2 suficiente. Então, primeiro a gente vai escrever a equação, né, que vai ser H2 mais N2 igual a NH3. Vamos equilibrar essa equação. Então, a gente vai ter 3H2 mais N2, que vai ser igual a 2NH3. A gente vai converter ali as unidades. Então, a gente vai ter o que? 3 mols de H2O para 2 mols de NH3. Então, a massa aqui do hidrogênio, né, é 1 vezes 2 é igual a 2 vezes 3 mols. Então, essa massa do hidrogênio vai ser igual a 6 gramas. E a quantidade de NH3, né, os volumes que a gente já viu anteriormente, é igual a 22,4 vezes 2 mols, né, de NH3. Aqui o volume vai ser igual a 44,8. Então, a gente quer o quê? A gente quer saber ali por 12 gramas de H2O que vai reagir ali com N2 suficiente. Então, vamos descobrir aqui o valor da quantidade de amônia que vai ser produzida. Então, a gente faz aqui a regrinha de 3 e vamos encontrar aqui o valor de 89,6 litros de amônia. Então, aqui esse último exemplo é em relação à massa e volume. Então, a gente vai saber o que? O valor de CO2 a partir de 11,2 litros de CO2 na CNTP. Então, a gente escreve a reação, né, CO mais O2 é igual a CO2. A gente vai equilibrar essa equação, né, então vai ser 2CO mais O2 igual a CO2. A gente vai converter ali as unidades, então 2 mols de CO para 2 mols de CO2. Aqui a gente tem o volume, 44,8 e 2 mols. E a gente quer saber ali em 11,2 litros de CO. Então, a gente vai descobrir aqui o valor de N. Então, N vai ser igual ao quê? A 0,5 mols de CO2. Então, é basicamente isso, gente. É só a gente saber escrever a equação, balancear e converter as unidades ali e fazer a regrinha de 3, a gente consegue encontrar os valores estequiométricos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do reagente em excesso e o reagente limitante. Presta atenção aqui. Então aí a gente tem um exemplo de cachorros quentes, né? Então aí a gente vai ter o quê? 5 salsichas, perdão, e vai estar ali o quê? Fazendo um cachorro quente com 5 pães, né? Então, se a gente tem 6 salsichas e 5 pães, em 4 pães, perdão, a gente vai produzir o quê? 4 cachorros quentes. E vai sobrar uma salsicha. Então, esse reagente que a gente tem a menos, que no caso é o pão, ele vai ser o nosso reagente limitante. O reagente limitante é a substância que vai o quê? Que vai determinar a quantidade de produto que vai formar na reação, obedecendo à proporção estequiométrica. Então, se a gente tem 4 pães e 5 salsichas, a gente vai conseguir produzir só 4 cachorros quentes. Porque o quê? Porque o pão vai ser o nosso reagente limitante. E esse aqui que ficou em excesso vai ser o nosso reagente em excesso, essa salsicha aqui que ficou sobrando. Então, o reagente em excesso é o quê? É a substância que sobra numa reação química por estar em quantidade além daquela requerida pela proporção estequiométrica. Então, primeiro para a gente descobrir, né, a questão do reagente em excesso e o reagente limitante, a gente vai escrever a equação química corretamente, vai balancear ela. A gente vai identificar quais são os reagentes em excesso e, consequentemente, o limitante. A gente vai utilizar o que? As quantidades do reagente limitante para determinar a quantidade do reagente em excesso que efetivamente reage. E a gente vai fazer o que? A relação estequiométrica com a reagente limitante para calcular a quantidade de produto obtido pela reação química. Então, aqui a gente tem o exemplo, né, do N2 e o H2 formando o NH3. A gente tem ali no início, né, foi dado aqui no enunciado que ele tem 2 mols de nitrogênio e 7 mols de
hidrogênio. Mas a gente sabe ali que essa reação, ela é o quê? Ela vai consumir 2 átomos de nitrogênio e 6 de H2. Então, a gente entende que o quê? Vai ficar sobrando aqui, ó, um que vai ser o nosso excesso. E aqui vai ser o nosso reagente limitante. Vamos agora para uma questão. Vamos entender como isso funciona ali numa questão. Então, a gente vai ter o quê? 10 gramas de ácido sulfúrico. Ele vai ser adicionado a 7,40 gramas de hidróxido de cálcio. Então, sabe-se que um dos reagentes está em excesso. Após completar a reação, restarão, e aí aqui tem as opções, né? Que a gente tem a reação e aqui as opções. Então, vai ser ou 0,02 gramas de H2SO4, 0,20 gramas de H2SO4, 0,26 gramas de CaOH2, 2 gramas de H2SO4 ou, opção E, 2 gramas de CaOH2. Então, vamos aqui ver como que a gente vai fazer os cálculos. Então, primeiro aqui a gente já tem a reação, que é H2SO4 mais CaOH2, que vai formar o CaSO4 mais 2 moléculas de água. Então, essa daqui é a nossa reação, ela já está balanceada. E aí, a gente vai encontrar aqui que tem 1 mol de H2SO4, né? Então, aqui não tem nenhum valor, a gente sabe que é 1, e 1 mol de CaOH2. Agora, a gente vai calcular o quê? A massa do H2SO4. Então, a gente tem aqui o valor, né, do hidrogênio, que é 1. Então, 1 vezes 2. O valor aqui da massa do enxofre vai ser 32 vezes 1. E a massa do oxigênio é 16 vezes 4. Então, vai ter 2 mais 32 mais 64, vai ser igual a 98. E a gente faz a mesma coisa aqui em relação ao cálcio, hidróxido de cálcio. Então, aqui 40 vezes 1, mais 16 vezes 2, mais 1 vezes 2. Né? 40 mais 32, mais 2 vai ser igual a 74. Então, a gente sabe aqui que a massa do H2SO4 é igual a 98 e a massa do cálcio é igual a 74. Então, a gente quer achar o quê? A massa, né, desse reagente que está ali sobrando e em 7,4 gramas de hidróxido de cálcio, que foi dado aqui na reação. Então, a gente faz ali a regrinha de 3 e o valor vai ser igual a 9,8. Então, a gente vai aqui, ó, calcular a massa em excesso, vai ser o quê? Igual a massa adicionada menos a massa consumida. Então, a gente sabe que quem está em excesso? O ácido sulfúrico. Então, a gente vai colocar aqui a massa em excesso, né? Então, a gente vai ter 10 gramas ali do ácido sulfúrico que foi adicionado, mas que de fato, né, foi consumido, foi só 9,8. A gente subtrai e encontra aqui o valor em excesso, que é de 0,2 gramas de H2SO4. Agora, o próximo exercício, a gente vai ver a questão do rendimento de uma reação. Então, o rendimento de uma reação é a razão da quantidade do produto realmente obtida e a quantidade de produto que seria teoricamente obtida pela equação química correspondente. Então, o rendimento teórico é de 100%. Porém, a gente quer encontrar o quê? O rendimento real. Então, vamos aqui para uma questão que fala: a combustão de 36 gramas de grafite de carbono provocou uma formação de 118,8 gramas de gás carbônico. Qual foi o rendimento dessa reação? Então, primeiro, a gente vai o quê? A gente vai aqui fazer a equação, já está balanceada, a gente sabe que tem 1 mol aqui de carbono e 1 mol de CO2. A gente vai ter o quê? 12 gramas, né, da massa do carbono, e aí a massa do CO2 é igual a 44. Então, a gente faz ali a regrinha de 3, né, a gente quer encontrar ali o valor em 36 gramas, coloca aqui o M, vai ser igual a 132 gramas. Então, 132 gramas é igual a 100. A gente tem ali o valor de 118 gramas de gás carbônico. Então, a gente vai encontrar ali qual foi o rendimento. Faz a regrinha de 3, vai ser igual a 90%. Então, a gente sabe que o rendimento dessa reação é de 90%. Então, terminamos então mais uma aula, né? Espero que você tenha entendido todos esses conceitos aí da estequiometria e vejo vocês na próxima aula. Para mais informações e aulas, entrem lá na plataforma Eduque. Um abraço e até a próxima!